Prontinho, cheguei para a segunda aula de hoje, vamos lá então? Então, neste segundo momento, a gente vai conversar sobre os assuntos que estão na trilha 4, que trata-se da leitura e interpretação de gráficos e tabelas, tá bom? Então, a gente já está em aula, então vamos entrando novamente na escola e vamos para frente, solta a vinheta! Pronto, vamos lá então. Então, essa aula está gravada no YouTube porque hoje, como eu falei com vocês, a gente estava com um problema ali no cabo de internet, cortaram os fios todos, desde ontem estou sem internet, né? Usando a do celular que não é muito boa. Então, o que acontece? A matemática, gente, ela carece de leitura, de organização, de muitos números, de vários dados e de interpretação. Então, um dos meios de fazer esta interpretação e esta representação dos dados é utilizando os famosos gráficos e tabelas. Então, a gente tem gráficos de vários tipos. E a gente pode se perguntar por que os meios de comunicação, os jornais, as revistas, a televisão, utilizam gráficos para passar informações. Em que os gráficos ajudam? E eles facilitam a compreensão? Gente, os gráficos e tabelas são ferramentas importantíssimas para representar várias informações de uma forma sucinta, resumida e de forma compreensiva, né? De forma que as pessoas, até com um menor nível de instrução, conseguem compreender. Então é muito importante que a gente preste bastante atenção nessa aula de interpretação dos gráficos e tabelas, tá bom? Então, como é que os gráficos se apresentam em nosso dia a dia? Geralmente, os que mais aparecem são três tipos, né? São os gráficos de colunas ou barras, temos os gráficos também de linhas ou segmentos e a gente tem o gráfico que a gente chama de gráfico de setores ou gráfico circular. Esses três são os que mais aparecem e de vez em quando aparece um quarto, que a gente tem uma pegada mais artística, que são os gráficos pictóricos ou os infográficos, né? Que eles têm uma questão visual mais bonita, que chama mais a atenção, tá bom? Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, a gente tem a representação do salário que as pessoas recebem por nível de escolaridade. E a gente percebe que quanto mais anos de estudo a pessoa tem, quanto maior o nível de educação dela, maior o seu salário de uma forma geral. Então, por isso que é importante a gente ter um incentivo à educação de nossas gerações, de vocês crianças, de vocês jovens, porque quanto mais vocês estudarem, gente, melhor vai ser as condições de vida e provavelmente de salário de vocês e das famílias de vocês, tá bom? Então tem um gráfico de colunas ou barras aqui, tem um gráfico circular e tem um gráfico também de linhas e segmentos que a gente vai se aprofundar um pouquinho nos próximos slides, tá bom? Então, tem também infográficos, né? Os infográficos eles são muito legais porque eles trazem informação de maneira ilustrativa, né? Então a gente traz um infográfico aqui que nos traz os gastos de água por produto produzido. Por exemplo, gente, para fazer 1 quilo de chocolate se gastam 17.196 litros de água. É muita água para 1 quilo de chocolate. Mas isso não quer dizer, gente, que esta água é toda feita para produzir aquele 1 quilo de chocolate na fábrica. Não. Essa água é água que é envolvida em todo o processo, desde a plantação de cacau, extração de semente, limpeza, toda a água que é utilizada em toda a matriz de produção do chocolate é contabilizada aí. Quer dizer, para produzir 1 quilo de chocolate são 17.000 litros de água, tá bom? Então a gente tem que realmente fazer um consumo consciente. Olha para cá, 1 quilo de carne bovina gasta 15.415 litros de água. Porque tem água que vai para o pasto, tem água que as vacas bebem, o boi bebe, quer dizer, tem a água da limpeza das propriedades rurais. Então toda essa água que é utilizada no processo, ela está contabilizada nesse infográfico, tá bom? Então é muita água, gente. Olha para aqui que informação, tem as outras informações aqui, então sugiro que vocês deem uma pausa no vídeo agora e deem uma olhadinha.
E olha que informação para aqui, essa aqui que está aqui, ó. Para um ovo de 60 gramas são gastos 196 litros de água, gente. É muita água, sabe? Muita, mas muita água mesmo. Então, vocês tenham, por favor, essa consciência de utilizar os produtos de forma consciente, tá bom? E vamos lembrar que a água é um recurso mineral precioso. Vamos lá, para frente. Olha outro infográfico aqui. Esse aqui está representando a água que a gente não vê. Então, por exemplo, para fazer uma cerveja, 1 litro de cerveja gasta 5 litros de água. Para produzir 1 quilo de arroz, gastam 2.500 litros de água. Olha para aqui, para 1 quilo de manteiga, gastam-se 18.000 litros de água, tá bom? Então, assim, a gente tem que ter a consciência que quando a gente está consumindo, a gente está também consumindo muita água que está escondida na produção e na fabricação destes produtos, tá bom? Sugiro mais uma vez, dá uma pausa e faz uma leitura do infográfico, tá bom? Porque eu não vou fazer isso de cada item para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? Vamos para frente, vamos para frente. Então, ó, a gente tem os gráficos de linhas ou de colunas, de segmentos, né? Desculpa, de linhas ou segmentos. Então, estes gráficos, gente, eles são gráficos que são mais adequados para representar tendências de aumento ou de diminuição dos dados num determinado período. Então, vamos olhar para esse gráfico aqui. O gráfico tem que ter um título, né? Ele tem aqui um título, é o percentual de usuários de redes sociais de acordo com a faixa etária, com a idade. E tem 3 cores, azul, as linhas são de 3 cores, azul, vermelho e verde. A linha azul representa as pessoas entre 18 e 25 anos, a vermelha entre 25 e 35 anos e a verde entre 35 e 45 anos. Então, se a gente observar aqui, ó, esta última aqui, né, as pessoas entre 35 e 45 anos, essa linha verde, a gente vê que um pouco mais de 10% das pessoas, ó, porque o 10% está aqui, ó. Então, um pouco mais de 10% usa Orkut. Então, tem um pouquinho que usa Twitter, um pouquinho que usa Facebook e tem um outro pouquinho que usa o Flickr, né? Que era, se eu não me engano, uma plataforma de postagem de fotos, né? Um vlog, que o pessoal chamava, uma coisa de, assim, de colocar fotos, né? Então, assim, esta linha representa o crescimento, o aumento ou a diminuição do percentual de pessoas dessa faixa etária que usam as redes sociais, tá bom? Então, este é um gráfico de segmentos ou de linhas. E ele é formado por uma linha constituída pela ligação dos segmentos de reta. Então, a gente tem vários segmentos de reta que vão ligando os pontos, né? E esses pontos representam dados, tá bom? Esse gráfico que está na tela é um gráfico fictício, né? Olha aqui, ó, o que eu trago para vocês. Então, a gente está vendo, né, a taxa de ocupação de leitos UTI Covid-19 na Bahia. Isso aqui, gente, é desse ano de 2021, tá bom? Então, esse é um dado bastante recente. Olha aqui que a gente estava em 78% em 8 de maio de ocupação de leitos. No dia 12 já tinha subido um pouquinho. No dia 16 a gente já estava em 82%. E no dia 19 de maio a gente já está aqui, ó, entre 84% e 86%. Então a gente já está com 85%, estava, né, em 19 de maio. Então, né, esse é um alerta que a gente precisa, né, se cuidar, sabe? Manter o distanciamento social, manter a distância e o afastamento das pessoas, né? E higienizar as mãos com frequência, usar a máscara de forma correta e não se aglomerar de jeito nenhum, tá bom? Para a gente conseguir vencer essa situação toda que a gente está passando. Vamos para frente, vamos lá! Então a gente tem também o gráfico de colunas ou barras, né? Eu trago exemplo aqui um gráfico de colunas e barras que representa a reclamação dos usuários de celulares em 2012. E aí o que acontece? Esse gráfico é o mais simples, tanto para a construção como para a leitura e interpretação. Ele é muito utilizado, gente, para representar situações que envolvem uma grande quantidade de dados para serem exibidos, tá bom? Então aqui, por exemplo, a gente vê que a reclamação dos usuários dos telefones celulares Motorola foi de quase 800 pessoas, ó. Então a gente tem aqui o total de reclamações e por cor a gente tem as marcas de celular. Tem Motorola, Nokia vermelho, Samsung preto, LG azul e Sony amarelo. Então, ó, no caso
telefone celular da Nokia, da marca Nokia, a gente tem um pouco mais do que 600 reclamações. E a gente consegue analisar esse gráfico olhando as quantidades, mais ou menos, né? Porque aqui não está discriminado exatamente as quantidades de reclamação que teve dos usuários de celular no ano de 2012. Então, o que acontece? Esse gráfico de colunas ou barras, os dados podem ser representados tanto de forma vertical, com as barras verticais, como também com as barras de forma horizontal, tá bom? E aí eu trago um exemplo também de um gráfico fictício, tá bom? Que ele não está representando dado nenhum, é só para mostrar mesmo que a barra pode ser ou vertical ou horizontal. E aí eu trago um gráfico para vocês, que esse gráfico, deixa eu até sair da frente aqui para mostrar a vocês, ó, foi retirado dia 25 de maio do site da Secretaria Municipal de Salvador, tá bom? O site da Secretaria Municipal de Saúde. E nele é mostrado os casos confirmados por faixa etária, por idade. Então, se a gente observa aqui, a gente vê a idade, né, o agrupamento de idades, né, as pessoas de 10 a 19 anos, as pessoas de 20 a 29, de 30 a 39, e aqui, neste eixo vertical, o percentual de pessoas. Então, a gente pode observar que os mais infectados com coronavírus em nossa cidade são as pessoas entre 30 e 39 anos, né? Que são justamente aquelas que são, né, que estão trabalhando, que estão, né, e têm que sair de casa para tirar o seu sustento e tudo mais. E acaba, gente, tendo uma maior probabilidade de susceptibilidade para se infectar com o vírus, tá bom? Então, quem mais tem se infectado em Salvador são as pessoas de 30 e 39 anos e entre 40 e 49 anos. Então, assim, ó, por exemplo, vocês estão aqui entre 10 e 19. Ah, professor, só 4% dos casos, exatamente. Mas a gente tem que se cuidar mesmo assim, né? Não vai ficar dando sopa pro azar, né? Ah, porque a chance é pequena, a gente vai se descuidar? Ah, pelo amor de Deus, não existe isso. Então vamos manter aqueles cuidados, aquelas condutas que a gente já sabe que são importantes, tá bom? Então tem um gráfico de setores ou circular. Então trago um gráfico aqui, ó, que traz a preferência por modalidades esportivas. Então, por exemplo, de verde a gente vê que 40% das pessoas dessa pesquisa gostam de futebol. Estou no meio, viu? Estou no meio mesmo. Tenho 14 meses sem jogar bola, Jesus amado. Então, ó, gente, o vôlei, 30% das pessoas preferem o vôlei. 15% das pessoas estão em vermelho aqui, preferem o basquete. 10% natação, que está em azul claro, e outros 5% outros, tá bom? Então, ó, é mais adequado estes gráficos, né, para representar a relação entre duas ou mais variáveis, né? E é importante destacar que o círculo todo deve corresponder a 100%, tá bom? Então, se a gente somar esses valores aqui, 40 com 30, 70, 70 com 15, 85, 85 mais 10, 95, mais 5, 100. Então, o gráfico tem que chegar, obviamente, em 100%. Né? Então, esse gráfico é dividido em setores, é como se fosse fatias de pizza, sabe? E estes ângulos aqui de abertura desses setores são proporcionais à frequência absoluta, né? Então, assim, o tempo gasto no chuveiro, a maior parte do tempo é ajustando a temperatura da água. Então, este ajuste da temperatura tem um maior ângulo aqui no setor circular, tá bom? Então, lavando-se, você vê que ó, é uma fatia pequenininha da pizza, né? Então, é um menor ângulo, tá bom? Então, quanto maior a frequência, né? Quanto maior a porcentagem, vou dizer assim, daquela categoria, maior vai ser a fatia de pizza dela, tá bom? A fatia de pizza, deixa eu retornar, que está representada por ela no gráfico. E vamos fazer mais alguns gráficos aqui. Esse gráfico aqui é um gráfico muito interessante. Ele fala que o analfabetismo, o índice cai, mas as diferenças regionais ainda persistem. Então, se a gente observar a nossa região, que é a região Nordeste, nós temos ainda 18,7% da população que é analfabeta. Então, você vê que ela é muito maior do que as outras regiões do Brasil. E, historicamente, ela sempre foi maior aqui no Nordeste, porque a gente tem uma população, né, mais humilde, a gente tem grande parte da região Nordeste
numa condição de um ambiente muito árido, esse ambiente árido, né, se não bem trabalhado, se traduz numa dificuldade financeira mais elevada, e aí as pessoas têm menos acesso à educação, tá bom? Então, vamos estudar para melhorar isso aí, viu? Deixa eu ver outro gráfico aqui. Ops, passou de vez. Pronto, deixa eu ver se eu... Ih, eu sair da frente hoje aqui tá ruim, mas vou aqui para o meio do gráfico. Prontinho. Então, o que acontece? Esse gráfico aqui, ele é como se fosse um gráfico meio pictórico e meio de barras, em que as barras são representadas por lápis. Então, ele representa a preparação dos alunos do ensino médio para o mercado de trabalho. Então, por exemplo, os lápis azul claro, azuis claros, né, estão representando o ano de 2010. Então, no ano de 2010, 14% se sentiam bem preparados. 43% dos alunos que saíam do ensino médio para o mercado de trabalho diziam que estavam razoavelmente preparados. 26% pouco preparados. 13% dos alunos em 2010 diziam que estavam despreparados. E 3% não souberam ou não responderam. Então, para cada cor de lápis, a gente tem a representação dessa pesquisa em um ano, tá bom? Então, eu vou passar para frente. Então, vamos analisar mais alguns gráficos. Deixa eu ver aqui. Então, o perfil de quem mora na rua na nossa cidade, na cidade de Salvador, né? Condição muito, muito delicada e triste, né? Então, foi uma pesquisa que foi feita em 2017, tá bom? Então, estimou que existe entre 14 mil e 17 mil pessoas morando na rua. E dessas pessoas, gente, a grande parte são pessoas, infelizmente, da raça de cor, né, que se declaram negros. 35% pardos e somente 7% são brancos, amarelos ou indígenas. Por isso que é importante a gente manter as políticas afirmativas, sabe? E que a gente tem que oportunizar a todos, né, condição, de emergir, de ter uma moradia digna, tá bom? Então, ó, das pessoas que estão na rua, 83% são do sexo masculino, 15% são mulheres e tem 1,5% que se define como os queers, né, que não se classificam nem como homem nem como mulher, tá bom? Então a gente tem entre 14 e 17 mil pessoas, né, a gente tinha em 2017 que moravam na rua, tá bom? Situação muito triste, né? Sim. Outro gráfico. Esse gráfico está no nosso caderno de aprendizagem. Então, o que tem que ter no gráfico? Tem que ter o título, né? Às vezes tem legenda, tem os dados do gráfico, aqui você vê a linha que é o gráfico, tá bom? Tem a informação do site da web que foi tirado, se for, e tem a fonte de onde foi retirado esse gráfico. Esse gráfico aqui foi puxado do censo de 2010 do IBGE, tá bom? Então, ele está mostrando aqui a evolução da população residente no país. Então, lá em 1872 era 9,9 milhões de pessoas. E esse índice vai crescendo. Quando chega em 1960, a gente tem 70 milhões de pessoas. E esse número de pessoas vai crescendo até que em 2010 a gente tinha aproximadamente 190.755 pessoas morando no Brasil. Tá bom? Esse número hoje em dia é em torno de volta de 210 milhões, né, em 2021, porque aqui está se referindo a uma informação do ano de 2010. E aí eu trago uma charge para a gente dar um pouquinho de risada, né, dizendo assim que tudo acaba em pizza. Então, ó, tem um pai e um filho, e o filho faz assim: pai, eu coloquei as minhas notas em 2 gráficos. Aí o pai faz, Aí o filho faz, como eles têm a mesma altura, deixa eu até sair da frente, meu desempenho foi igual. Acho que eu mereço um tablet novinho, pai. Então ele colocou 2 gráficos, um com sua nota de educação física, que foi 10. E com a mesma altura, ele colocou uma barra com a nota 2, de matemática. E aí, o que acontece? O pai vai responder: eu também fiz um gráfico para você. A parte roxa representa quantos tablets você vai ganhar, filho. E aí o pai mostra esse gráfico ao filho.
E o gráfico tem uma parte amarela, tem uma parte vermelha e tem uma parte verde. E aí o filho fala, mas não tem parte roxa, pai. E o pai responde, pois é, né, filho? Então não vai ter tablet, gente. Então, assim, quando a gente for fazer um gráfico, a gente tem que tomar cuidado para que uma barra, uma coluna com que representa a nota 10 tem que ser maior do que uma coluna que representa a nota 2. Tá bom? Então, assim, a barra de 10 tem que ser 5 vezes maior do que a barra de 2. Para fazer um gráfico certinho. Tem que ser proporcional. Quanto maior a altura, maior a nota neste caso. Quanto maior a nota, maior a altura. Tá bom? E eu trago duas videoaulas indicadas para vocês assistirem, então, tratamento da informação e os tipos de gráfico com a professora Ângela, o primeiro com a professora Maria Cal, e temos uma atividade que deve ser respondida no caderno, tá bom? Não precisa dessa vez copiar o texto, mas tem que colocar no caderno sempre, cabeçalho completo, o nome do colégio, data, disciplina, professor, turma. Colocar as continhas se for necessário, eu acho que nessa atividade nem tem, sabe? Continhas. E a data de entrega é a próximo dia 31 de maio de 2021, valeu? Então, a atividade é curta, por isso que eu dei um tempo um pouco menor para vocês fazerem. Essa atividade está na trilha 4, são as páginas 3 e 4. Então, tem essa questão aqui, deixa eu ver aqui, tem essa questão aqui, tá vendo? A primeira na página 3, e tem essas 5 questões aqui na página 4, valeu? E as referências que usamos na aula de hoje, e a gente vai ficando por aqui. Lista de presença vou colocar no link no Google Formulário, tá bom? Beijo e queijo, se cuidem, estudem, bom final de semana, tchau, tchau, tá bom? Vamos que vamos. Vamos que vamos, que o negócio tá correndo. Tchau, tchau, gente.